Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de Geografia. Nós vamos continuar falando sobre o assunto população, que é um assunto tão importante de ser estudado. E a gente vai começar aqui na página 37. A gente vai falar um pouquinho sobre o recenseamento, que é super importante, tá? E qual foi a última vez que ele foi realizado. Bom, acompanhem aí na apostila de vocês, tá? Bom, desde o primeiro recenseamento, pessoal, no país, até o mais recente, a população brasileira aumentou quase 20 vezes. Então, foi crescendo, a cada ano crescendo mais. Principalmente depois dos avanços tecnológicos, a gente teve um aumento considerável, tá? O último recenseamento que a gente teve aí já tem um tempo, e nele a gente constatou que tínhamos aí 209 milhões de habitantes no Brasil, tá? O crescimento da população está relacionado diretamente a alguns elementos, como a taxa de natalidade, mortalidade e fecundidade. Natalidade, os nascimentos; mortalidade, os números de mortes; e fecundidade, o número de filhos por mulher, tá? Super importante vocês saberem esses indicadores aí, saber o que eles significam. A taxa de natalidade nada mais é do que você fazer uma conta de subtração todos os anos, que é nascimentos menos os óbitos. Eu consigo saber o quanto a minha população cresceu, tá? É um crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é nascimento menos os óbitos. A natalidade, pessoal, é o número de nascimentos. Quantos nascimentos eu tive naquele ano, tá? Crescimento vegetativo ou crescimento natural é a diferença, pode grifar, tá, pessoal? É a diferença entre os nascimentos e os óbitos. Então, chegou lá, vamos supor, cidade de Itabapoã, que é a cidade que vocês moram, né? Vamos supor que naquele ano de 2020, o ano passado, tenha nascido 150 crianças, 150 bebês nasceram. E a gente teve um número de 50 mortos no ano, tá? Como que eu vou saber o que é o crescimento vegetativo? 150 nascimentos, 50 óbitos. Quanto eu tive de positivo de crescimento? Quanto a cidade cresceu? 100. Se nasceu 150 e morreu 50, então eu tive um crescimento de 100 pessoas, né? A minha cidade aumentou 100 pessoas no ano de 2020. Isso é o crescimento vegetativo, ok? Espero que tenha ficado claro aí. Crescimento vegetativo, então eu já expliquei, pode grifar ali. Outro índice importante para compreender é a taxa de fecundidade, que está relacionado ao número médio de filhos por mulher. Pessoal, a taxa de fecundidade é a média de quantos filhos as mulheres estão tendo, tá? Essa taxa de fecundidade tem caído nos últimos anos. E uma prova disso é só falar com as avós de vocês. Provavelmente as avós tiveram mais filhos do que os pais de vocês, tá? As mulheres estão tendo menos filhos por conta da entrada no mercado de trabalho, por conta dos cuidados, por conta dos métodos contraceptivos que surgiram, né? Vários deles. Então a mulher hoje consegue decidir se ela quer ou não ter filhos e quantos filhos ela quer ter, tá bom? E por conta disso a taxa de fecundidade diminuiu, que são os filhos por mulher. Então aqui, olha a fecundidade do Brasil. Em 1940, a média era 6 filhos por mulher. Essa taxa foi caindo drasticamente até que em 1980, essa taxa caiu para 4, para 2. E no ano de 2000, a gente caiu para 2 ponto alguma coisa. E atualmente essa taxa não chega a 2. O que isso significa? Que a maioria das mulheres tem 1 ou 2 filhos, tá? Mas eu conheço uma pessoa que teve 4. Ok, acontece, só que não é a média. Isso aqui a gente está falando da média, certo? Aqui tem uma pesquisa, para identificar as mudanças da fecundidade no Brasil. Eu acredito que não seja necessário, porque a gente já acabei de explicar aqui para vocês, né, os motivos. E que essa taxa sim caiu, não só no Brasil, mas na maioria dos lugares, tá? No mundo. Aqui a gente tem um texto, Catarina Figueira, brasileira de Cuiabá, Mato Grosso. Casada com Valmor, um comerciante de 30 anos.
mesma idade dela, tem uma vida corrida. Diariamente faz o seguinte trajeto: sai bem cedo, deixa seu filho Pedro, de 4 anos, numa creche próxima à sua casa. Em seguida, embarca em um ônibus que demora 1h30 do seu bairro até o centro da cidade, onde se localiza a loja de sapatos, que trabalha há 19 anos. que trabalha até as 19 horas. No fim da tarde, quem busca Pedro na creche é Dona Teresa, uma vizinha querida. Assim como seu esposo, pensa em ter mais filhos, mas eles têm medo do futuro. As despesas para manter a casa, a insegurança gerada pela violência, já fizeram com que eles adiassem esse plano. Eles sonham em ter uma menina que vai se chamar Rebeca, mas esse sonho será adiado mais uma vez, pois Catarina vai voltar a estudar. Ela passou no vestibular e vai cursar Direito, a partir do próximo semestre. Pretende deixar a loja de sapatos o mais breve possível e trabalhar como advogada em escritório que pretende abrir em sua própria casa, para ter mais tempo com seu filho. Bom, pessoal, esse texto é um texto característico da vida da mulher atualmente, né? A maioria das mulheres, elas saem para trabalhar, elas deixam o filho com alguém, aí depois alguém tem que buscar esse filho. Resumindo, passa um pouco tempo. Muitas optam também por estudar, por ter uma carreira, e isso tem feito com que cada vez mais as mulheres acabam tendo menos filhos, tá? E aí, ó, é isso que vocês vão responder aqui, né? Mesmo querendo, por que Catarina não teve mais filhos? Então, ela teve os motivos, vocês vão colocar quais motivos foram esses. Sem copiar aqui, tá, pessoal? Em sua opinião, qual a relação entre a taxa de fecundidade e o nível de escolaridade do casal? Pessoal, vou até abaixar aqui para vocês não lerem as respostas. Qual a relação entre a taxa de nascimento com o grau de escolaridade? Quanto mais a pessoa estuda, quanto mais ela se dedica à profissão, menos tempo ela tem para estar ali, né, para exercer aí a maternidade. Então, por conta disso, a gente vê que quem mais estuda acaba tendo menos filhos, às vezes, por conta do tempo. E às vezes quem não estudou, não trabalha, né? Às vezes só o marido trabalha, às vezes acaba optando sim por ter mais filhos, né? Ou porque o marido já ganha bem, consegue suprir isso, enfim. Mas a taxa de escolaridade está sim relacionada a isso, não sou eu que estou falando, isso é uma pesquisa, tá? Uma pesquisa realizada constatou isso. Qual é a relação da história contida no texto e a taxa de fecundidade? Então, vocês vão relacionar a historinha aí. O que essa historinha tem a ver com o número de filhos das mulheres que tem diminuído? O que isso tem a ver? Vocês vão responder. As condições econômicas e sociais influenciam a dinâmica populacional. É por isso que nas últimas décadas a taxa de crescimento da população em nosso país vem diminuindo, conforme evidencia o gráfico da taxa média de crescimento vegetativo. Então, olha só, pessoal, taxa média de crescimento anual da população. Então, aqui é o crescimento, o quanto aquela cidade cresceu. Em 1890, era de 2,1. Aí foi aumentando, caiu. Atualmente, que é esse último estudo aqui, a gente tem uma taxa de 1,17, que é a menor de todas, tá? Ou seja, atualmente, todas as cidades crescem um pouquinho, porque a gente tem mais nascimentos do que mortes. Porém, essa taxa, ela caiu nos últimos anos, porque as mulheres estão tendo menos filhos, ok? As mulheres que eu digo, gente, é um consenso a maioria das vezes, tá? Entre o homem e a mulher, tá? Ao longo do tempo, as taxas de crescimento demográfico refletem a desaceleração do crescimento populacional ocorrida no Brasil, conforme demonstra o quadro a seguir, que apresenta a população residente no país e as taxas de crescimento de cada período. Então, aqui a gente tem, só do Brasil, de 1960 a 2010. Então, o Brasil cresceu em 1960 quase 3%, em 70 quase 3%, foi caindo e hoje a gente tem uma taxa de crescimento de 1,17 por ano, tá? Isso aqui significa que as mulheres estão tendo menos filhos. E também, pessoal, os idosos estão vivendo mais. Então, essas duas opções. Desconsidere essa questão da pandemia. A gente está falando num contexto sem pandemia, tá, gente?
Porque é lógico que atualmente a gente está tendo muitas mortes. Às vezes pode ser que no ano de 2021, por exemplo, pode ser não. Certamente, com certeza, no ano de 2021, que é o ano que a gente está vivendo, a gente vai ter um crescimento vegetativo negativo. Por quê? Porque provavelmente a gente vai ter mais mortes do que nascimentos por conta da pandemia, tá? Então a pandemia vai refletir aí nesses gráficos. Provavelmente daqui a uns anos, quando a apostila for atualizada e vocês estiverem estudando aí esse assunto, vai estar aqui que no ano de 2021 a taxa foi negativa, ok? Aqui a gente tem uma pirâmide etária, tá? Que está mostrando aí a pirâmide etária absoluta. Então, é uma pirâmide que está mostrando aí os anos, ó. E a evolução aí, ó, o topo da pirâmide a gente vê que em 1960 temos poucos idosos e muitos nascimentos. Lembra que a base da pirâmide são os nascimentos, essa parte baixa? E o topo são os idosos. Aqui a gente tem as idades, ó. Então, de 0 a 4 anos eu tenho muitas pessoas. E de 75 a 79 eu tenho poucas. Isso em 1960. Olha a diferença da pirâmide. Olha a diferença com essa pirâmide de 2010. Essa pirâmide, ela já mostra que a base... Desculpa, pessoal, o celular tá tocando. Peraí. Pronto, coisas que acontecem quando a gente grava videoaula. Essa pirâmide, ela mostra que a base tá menor e o topo dela e o centro tá ficando maior. Por quê? Menos nascimentos, mais adultos e mais idosos. Então, a pirâmide está perdendo o formato de pirâmide, tá? Essa pirâmide. Então, ó, por quê? Mulheres tendo menos filhos, idosos vivendo mais por conta de toda a tecnologia, de tudo que está acontecendo, tá? Então, aqui vocês vão explicar, ó, considerando a faixa etária de 0 a 9 anos, analise os dados e explique o comportamento da população entre 1960 e 2010. Vocês vão comparar essas duas pirâmides. Essa dá para ver que a gente tem muitos nascimentos e poucos idosos, porque as mulheres tinham mais filhos e os idosos viviam menos por conta de não ter tanta tecnologia, medicamentos, avanços, tá? E 2010 a gente vê que o número de idosos aumenta, ó, aumentou o número de pessoas na idade média idosa e o número de nascimentos caiu, tá? Por conta da entrada da mulher no mercado de trabalho e toda essa questão. Então, aí vocês vão fazer a 1, a 2, a 3, tá? Então, tanto a taxa de natalidade quanto a de fecundidade vão alterar aí a pirâmide etária do Brasil. O aumento da expectativa de vida dos brasileiros também é responsável por essa alteração. Então, aquelas pirâmides, pessoal, acabam alterando tudo. Olha esse gráfico aqui, ó. Projeção da população brasileira até 2060. Então, aqui, ó, é a população de 60 anos ou mais. E aqui, o azulzinho é de 0 a 6 anos. Então, crianças e idosos. Então, a gente vê que o número de crianças vai cair cada vez mais e o número de idosos vai subir cada vez mais. Lembrando que não estamos considerando um cenário de pandemia, tá, gente? Quando essa apostila foi criada, não existia ainda pandemia. Então, por quê? Porque as mulheres estão tendo cada vez menos filhos e os idosos estão vivendo cada vez mais por conta de toda a tecnologia existente, tá? Então, medicamentos, descobre-se uma doença, consegue fazer um tratamento. Quem tem diabetes, pressão alta, consegue tomar uma medicação e viver por um longo tempo. Coisa que antigamente não era possível, tá? Bom, pessoal, a nossa videoaula vai terminar por aqui, para não ficar tão extensa. Aqui a tendência populacional do Brasil, só resumindo, pessoal, para os próximos anos, né, a gente vai ter um número maior aí de idosos, mas a gente tem a questão da pandemia, então
não dá para se ter uma precisão aí nessa tendência populacional, como está escrito aqui na apostila, porque teve mudança, né, no decorrer aí da história do Brasil. Então, a gente está tendo muitos idosos que estão falecendo. Então, assim, o número de nascimento com certeza diminuiu e tem diminuído nos últimos anos. E o número de idosos aumenta, normalmente por conta de toda a mudança que teve. Só que com a pandemia a gente está tendo aí um crescimento menor, tá? Então, essa fica sendo a tendência populacional do Brasil. Qualquer dúvida vocês podem estar chamando no grupo, tá, pessoal? Tenham uma boa aula.